nessa aula, a gente vai começar a falar sobre a parte de raciocínio lógico formal, a parte de teoria. Então, em alguns editais, isso pode vir como compreensão do processo lógico ou elaboração do processo lógico. Mas é onde vai entrar aí proposições, as operações, negações, equivalências. Então, é a parte de teoria de proposições. Ponto de partida é a compreensão da definição de proposição. Proposição tem que ser uma frase declarativa, com sentido completo. Então, frase com sentido completo e declarativa. Por exemplo, Fábio é técnico administrativo da Defensoria Pública do Estado do Rio Grande do Sul. Então, isso é uma frase declarativa, exprime um sentido completo, então isso é uma proposição. Quer dizer, então, que não são proposições qualquer outro tipo de frase. Então, somente frases declarativas são proposições. Frases interrogativas, exclamativas, imperativas, optativas, qualquer outro tipo de frase não é proposição. Então, não são proposições, por exemplo, quando será a prova? Isso é uma frase interrogativa, não é proposição. Prepare-se também para o teste físico. Isso é uma frase imperativa, não é proposição. Nossa, que questão difícil. É uma frase exclamativa, não é proposição. Então, somente frases declarativas e com sentido completo são proposições. Então, isso já é um tipo de enunciado. Num conjunto de frases, identificar o que é proposição ou não. As proposições, elas são classificadas em abertas ou fechadas. As proposições fechadas, elas também podem ser chamadas de proposições lógicas. Tá? Então, proposição fechada ou lógica. Então, uma proposição ela é fechada quando é possível dizer se ela é verdadeira ou falsa. Então, fechada quando é possível determinar se é verdadeira ou falsa. Possível. Tá? Presta atenção nisso aqui, ó. Possível determinar não quer dizer que eu tenha que saber. Então, é possível dizer se é verdadeiro ou falso. Daí ela é fechada. Por exemplo, 87 é um número primo. Se a gente lembrar o que é número primo, são aqueles que têm apenas 2 divisores, a gente sabe dizer se é verdadeiro ou falso. Então, números primos têm apenas 2 divisores positivos. É quando só dá para dividir por 1 e pelo próprio número. Então, o 87, ele não é primo. Eu consigo dizer que isso aqui é falso. Tá? 87 não é primo. Porque este número é divisível por 3. Tá? Não vem ao caso agora essa parte sobre números primos. O que importa é que, sabendo o que é número primo, a gente sabe dizer se é verdadeira ou falsa essa afirmação. Então, é possível dizer se 87 é primo ou não. José Oliveira foi prefeito da cidade de Osório, Rio Grande do Sul. Tem o nome, o sobrenome, tem a cidade e o estado. Então, mesmo que você não saiba, é possível sim dizer se é verdadeiro ou falso. Tá? Talvez você não conheça a cidade de Osório, ou não conheça os prefeitos da cidade de Osório, que já foram prefeitos da cidade, mas é possível afirmar se é verdadeiro ou falso. É possível, não é que eu sei julgar, não é que você saiba julgar. É possível dizer se é verdadeiro ou falso. Então, isso é uma proposição fechada. Tá? Outro exemplo, uma pedra. Pirite. É uma pedra preciosa. Já ouviu falar em pirite? Sabe se é preciosa ou não? Não importa. Então, independentemente de saber se essa pedra é preciosa ou não, isso é possível dizer se é verdadeiro ou falso. Então, é uma sentença fechada. Agora, seria uma proposição aberta, ou sentença aberta, quando não dá para julgar como verdadeiro ou falso. Então, fechada, é possível dizer se é verdadeiro ou falso. Aberta, não é possível fazer esse julgamento. Não dá para dizer se é V ou F. Por exemplo, X é um número ímpar. V ou F? Não tem como dizer. Sem saber quem é o X, como é que eu vou afirmar se isso é verdadeiro ou falso?
Se o x for 3, 5, 7, 17, 19, é ímpar. Mas o x pode ser 4 e deve ser par. O x pode ser 10 e deve ser par. O x pode ser 42 e deve ser par. Então, aquele x, afirmar que ele é ímpar, não tem como saber se ele é verdadeiro ou falso, se essa afirmação é verdadeira ou falsa. Então, isso é uma sentença aberta. Tá? Não dá para dizer se é verdadeiro ou falso. Ele é professor de matemática. Ele quem? Não tem como afirmar se isso é verdadeiro ou falso. Tá? Se dissesse, a Daniela Arbois é professora de matemática. É possível dizer se é verdadeiro ou falso, mesmo que não me conheça. É possível dizer. Tá? Se botar lá no Google, vai descobrir que eu sou professora de matemática. Mas agora, se eu digo, ela é professora de matemática, ela quem? Pode ser que sim, pode ser que não. Então, isso é uma sentença aberta. Não dá para julgar por causa daquele ele. Ele quem? Aquele país fica na Europa. Verdadeiro ou falso? Não sei, aquele qual. Não tem como dizer se é verdadeiro ou falso. Então, isso pode ser um país da Europa ou não. Então, vai depender, não tem como dizer se é verdadeiro ou falso. Então, isso são sentenças abertas. Não dá para julgar se é verdadeira ou falsa.